Mas será que as leis são brandas, são o suficiente para essa selvageria que a gente vê no futebol? Justamente por isso, vou chamar para a nossa conversa agora, com muito prazer, aqui já na nossa tela, o Andrei Kampf. O Andrei é jornalista, ele é advogado e também colunista do blog Lei em Campo, que aborda justamente essas questões relacionadas ao futebol. Andrei, boa noite, muito bem-vindo ao RDC News. E eu queria já começar te perguntando, justamente diante de toda essa repercussão do caso, sobre esse fanatismo cego, se é que a gente pode chamar assim, né, que leva alguém a cometer um crime como esse. Falta punição mais severa para esse tipo de crime relacionado ao mundo do futebol? Você que acompanha o dia a dia, o que dá para a gente já dizer num primeiro momento diante de mais essa situação de violência? Carol, boa noite a todos que estão na audiência do RDC News. E você tocou na abertura do programa na questão que é fundamental, ou situações como essa apresentam realmente o nosso déficit civilizatório. E ele não é algo de uma camisa só, ele é algo de um problema social que a gente vive. A gente teve só nesse fim de semana um problema parecido em Pernambuco, envolvendo o Náutico, um problema de invasão a campo com torcedores trocando soco com atletas no Paraná. A gente teve recentemente também na Bahia uma bomba jogada dentro de um ônibus da delegação do tricolor baiano. Então isso é um retrato do nosso déficit civilizatório. Agora, eu não vejo isso como um problema da legislação. A gente viu a delegada há pouco falando que esses criminosos podem ser enquadrados até como tentativa de homicídio, que é uma pena grave, tipificada pelo nosso ordenamento jurídico. E a gente sabe que dentro do movimento privado do esporte também há, dentro da Lei Pelé, dentro do Estatuto do Torcedor, do CBJD, punições também para aqueles que praticarem atos de violência. Então, existe legislação. O que a gente tem, infelizmente, agregado ao imaginário popular é uma cultura da impunidade. As pessoas ainda imaginam o futebol como um universo paralelo, Carol, onde o que é crime nas ruas não é crime no ambiente esportivo, só que isso não é verdade. E como que a gente muda esse imaginário? Mudando a cultura do futebol, ou seja, como colocou no Twitter o governador Eduardo Leite, a impunidade não pode reinar. É preciso aplicar, identificar os culpados, julgar e depois punir no rigor da lei essas pessoas que continuam praticando crimes, imaginando que elas jamais serão punidas. Agora, Andrei, concordo plenamente contigo, né? A gente sabe que a punição acaba sendo a única solução para que esses crimes não se repitam. A gente teve no Rio Grande do Sul, inclusive, outros momentos que aconteceu coisa semelhante, no caso do Grêmio, né? Que teve torcedor que acabou lá depredando todo o material relacionado ao VAR, mas a gente tem visto, vocês têm visto principalmente essa punição acontecendo de fato, ou fica mais na teoria e na prática isso não acontece? O que vocês têm visto no dia a dia dentro do futebol? Eu acho que está se mudando essa prática. Eu acho que cada vez mais torcedores têm sido identificados e punidos. Falta ainda uma comunicação com relação a isso, até porque um processo criminal é um processo lento, ele demora. A gente precisa respeitar alguns princípios constitucionais, como o da ampla defesa. Então, ele é um processo mais lento. Mas a gente precisa, então, com essa identificação, com esse julgamento e depois de sentença transitada em julgado, também divulgar a pena a que aquele criminoso acabou recebendo em função da atitude dele, para começar a dar essa cultura da impunidade. Mas a gente tem aí dois caminhos, Carol. O primeiro caminho, que é dessa ação enérgica por parte do Estado, que é um caminho da justiça comum, a punição na esfera estatal, e a gente tem dentro do movimento privado do esporte também uma atitude necessária. Ou seja, identificar imediatamente esses criminosos e banir do movimento esportivo. Ou seja, ele é do quadro associativo do clube, ele não faz mais parte do quadro associativo do clube. Ele é um torcedor que frequenta o estádio, ele não vai mais frequentar o estádio. Sim. Inclusive, recentemente, o Estatuto do Torcedor aumentou a pena para criminosos como esses, né? Que até há pouco tempo, um ato como esse afastaria o torcedor 3 anos das arenas esportivas. Hoje, depois da reforma do Estatuto do Torcedor de 19, das alterações, ele vai ficar 5 anos afastado
de eventos esportivos. Ou seja, a gente tem a legislação, a gente precisa mudar a cultura da impunidade. Como? Praticando justamente através da lei todos esses mecanismos possíveis que se tem para julgar e punir esses criminosos e depois comunicando à sociedade de que isso não é tolerado, isso não é permitido e o futebol não é um universo paralelo. Ali também se pune, como se pune nas ruas, se pune dentro de um ambiente esportivo. Com certeza, né? Crimes muitas vezes até mais graves do que a gente vê no dia a dia. Agora, uma outra questão, André, que todo mundo vem falando por aqui desde sábado e que tem gerado muito questionamento é em relação à responsabilidade do momento que acontece ali, que a gente tem as imagens que relatam, então, essa pedrada. A pedra foi jogada por um torcedor, ao que parece ali nas imediações muito próximo ao estádio Beira-Rio, mas de quem que é essa responsabilidade? Da segurança pública, que deve fazer a segurança do entorno, ou do próprio Esporte Clube Internacional? Essa questão tem sido feita muitas vezes desde o fim de semana por aqui. A responsabilidade pela segurança dos eventos esportivos, isso está na Lei Pelé, no Estatuto do Torcedor, no próprio CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, do poder público, da entidade que organiza o evento esportivo, Campeonato Gaúcho, da Federação Gaúcha de Futebol, e também do clube mandante. Agora, o Internacional pode mostrar que tomou todas as atitudes necessárias para prevenir esse tipo de conduta. E também o Internacional agiu imediatamente, se solidarizando ao Grêmio, concordando com o adiamento da partida, tentando identificar os responsáveis. Tudo isso pode ser usado em caso do Internacional ser denunciado pela Procuradoria do TJD do Rio Grande do Sul. Tem dois caminhos aí. A punição, de novo, na esfera estatal, por um crime tipificado pelo Código Penal, e também dentro do movimento privado jurídico do esporte, um caminho para se punir via TJD. E aí seria o Internacional, poderia receber algum tipo de punição nesse caso, por também ser responsável pela segurança. Mas em função de todas as atitudes que tomou, provavelmente, certamente, o Departamento Jurídico do Internacional vai conseguir se defender nesse caso. Andrei Kampf, meu querido colega, jornalista, advogado, colunista do blog Lá em Campo. Inclusive, se você não acompanha, acompanhe, que sempre tem boa informação por lá. Muito obrigada pela tua participação, Andrei. A gente vai ter, então, agora o clássico lá em 9 de março. Tomara que aconteça tudo em paz, né? Que a gente tenha um bom jogo aí pela frente e que a gente possa voltar a se falar por outros motivos melhores do que esse em relação ao futebol. Obrigada e boa noite para ti. Obrigado, Carol. Boa noite a todos que estão ligados na RDC News.